Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, vamos mergulhar no caderno número 34, focado em direito civil, preferências e privilégios creditórios e obrigações extracontratuais. E olha, imagina a seguinte cena. Você está dirigindo seu carro tranquilamente e, de repente, uma criança corre para o meio da rua atrás de uma bola. Nossa, o pesadelo de qualquer motorista. Exatamente. Aí, para salvar a vida dessa criança, você dá aquele golpe violento no volante, desvia, mas acaba destruindo o muro da casa de um vizinho. Um baita prejuízo. Pois é, e a lei diz que a sua atitude de desviar foi, perfeitamente correta, foi legítima. Mas adivinha só, você ainda tem que pagar pelo muro que destruiu. Essa é uma das grandes ironias jurídicas, né? E é exatamente isso que a gente vai explorar na nossa imersão de hoje. Sabe, como o direito civil faz o que, à primeira vista, parece profundamente injusto. Parece muito injusto. Mas ele faz isso justamente para manter a engrenagem da sociedade funcionando, sabe? E hoje a gente tem duas frentes maciças para dominar aqui. A primeira é a guerra financeira de quem recebe quando o dinheiro do devedor acaba. O famoso salve-se quem puder. Isso. E segundo, a matemática de quem paga a conta quando danos imprevistos, acidentes e ilícitos acabam acontecendo. Certo, então vamos desempacotar tudo isso. E para quem nos ouve, para quem está aí focando em alta performance em provas super desafiadoras, tipo as da FGV, o material do professor Lessa que a gente está analisando hoje é um verdadeiro mapa do tesouro. Com certeza, cheio daquelas pegadinhas clássicas de jurisprudência, né? Sim. Então vamos começar pela situação de pânico financeiro, a batalha dos credores. A premissa básica, pelo que eu entendi, é que o patrimônio de quem deve é a grande garantia de que as dívidas vão ser pagas. O patrimônio é a garantia geral. Mas e quando a conta não fecha? Sabe, quando o passivo engole o ativo e simplesmente o dinheiro não dá para todo mundo? Bom, é aí que o caos se instaura, né? E o ordenamento jurídico precisa de regras muito, mas muito rígidas de trânsito para organizar essa fila. Sim, alguém tem que organizar a bagunça. Exato. O ponto de partida é um princípio com aquele nome em latim, a par condicio creditorum. Ih, lá vem o latim. Não tem jeito. Mas tirando esse verniz jurídico, isso significa basicamente a igualdade de tratamento entre os credores na fila de pagamento. O sistema diz o seguinte, se o dinheiro não dá para todos, todo mundo deveria receber só uma fatia proporcional. Uma divisão justa em teoria. Em teoria. O detalhe é que essa igualdade quase nunca sobrevive no mundo real. Ela é constantemente atropelada pelas preferências e pelos privilégios legais. Ah, então é aqui que o bicho pega. Vamos montar aquele cenário clássico que, nossa, derruba muita gente em prova. Imagina um apartamento super luxuoso que foi a leilão por ordem do juiz e foi arrematado por um valor altíssimo. Muito dinheiro na mesa. Só que tem uma fila de gente querendo esse dinheiro na porta do fórum. Tem a prefeitura com um carnê gigantesco de IPTU atrasado, tem o síndico do prédio cobrando, 5 anos de cotas de condomínio, e tem o banco sacudindo o contrato de hipoteca que ele usou para financiar aquele imóvel. Quem é que pega a fatia desse bolo primeiro? Olha, o Superior Tribunal de Justiça, através do RESP 1432046, desenhou uma escada de preferências que não aceita negociação. A fila é rígida. Tá, e quem é o primeiro? O primeiro da fila, invariavelmente, é o fisco. O crédito tributário, como o ITTU nesse seu exemplo, tem um privilégio absoluto. Ele passa na frente de todo mundo porque a máquina do Estado precisa se alimentar, né? O governo não perdoa. E o segundo? Em segundo lugar, entra o condomínio, porque é uma obrigação propter rem, ou seja, é uma dívida que nasce da própria existência da coisa, do próprio apartamento. Entendi. E o banco fica chupando o dedo? Só lá no terceiro degrau é que o banco, com toda aquela majestosa garantia hipotecária dele, vai conseguir acessar os recursos, se sobrar dinheiro, claro. Nossa, pera, eu preciso ser advogada do diabo aqui um segundo. O condomínio passa na frente do banco. Passa, sem dó. Mas assim, o banco tem toda aquela estrutura de garantia real, gasta rios de dinheiro com contratos quilométricos e ele fica para trás do boleto do síndico. Fica.
Explica a lógica por trás disso, por favor, porque para quem trabalha no mercado financeiro isso soa como uma verdadeira heresia. Soa muito herético, eu concordo. Mas a lógica do STJ é de uma elegância estrutural impressionante, sabe? Pense na função do crédito condominial. Ele existe para a conservação física e jurídica da própria coisa. Ah, para manter o prédio de pé. Exatamente. Se o condomínio não for pago ao longo do tempo, o prédio perde a portaria, os elevadores param de funcionar, a manutenção estrutural cessa e, no limite, o edifício entra em ruína. E se o prédio desabar, a garantia hipotecária do banco vira pó. Nossa, faz todo sentido. Então, o STJ entende que a dívida que serve para manter o bem existindo tem que ser paga antes da dívida que apenas usou o bem como uma âncora de crédito. O sistema se autopreserva, percebe? Essa explicação muda tudo. Entendeu por que blinda a mente contra o esquecimento na hora da prova. E como o professor Lessa sempre alerta, são esses fundamentos que salvam o candidato. Com certeza. A decoreba falha, mas a lógica fica. Agora, falando nessas âncoras de crédito, o caderno do professor Lessa destaca uma inovação gigantesca que deu uma balada no mercado, que é a Lei 14.711 de 2023, o famoso Marco Legal das Garantias. Isso, uma baita revolução. Pois é, e tem uma figura totalmente nova operando agora, o chamado agente de garantia. Como é que esse cara funciona na prática? Ele muda totalmente a dinâmica de poder, sabe? Antes, se você tivesse, por exemplo, um consórcio de credores financiando um grande projeto imobiliário, a burocracia para executar as garantias caso desse problema era paralisante. Era um inferno de papelada. Um inferno. A nova lei permite que os credores contratem esse agente de garantia para atuar em nome próprio. E olha a sutileza, ele não é um mero mandatário, um office boy com procuração. Ele tem poder de verdade. Muito. Ele vai ao cartório, ele registra a garantia no nome dele em benefício de terceiros, ele executa a dívida e até atua lá naquela fila do concurso de credores para defender o grupo todo. É uma profissionalização total da execução da garantia. Nossa, que praticidade! E atrelado a isso, eu vi no material a tal da extensão da hipoteca. Pelo que eu entendi, se eu der a minha casa como garantia para um banco, eu posso pegar novos empréstimos com esse mesmo banco usando a mesma hipoteca original, sem precisar fazer todo aquele processo caro e burocrático de novo. Exatamente isso. A hipoteca registrada passa a funcionar como uma espécie de limite de crédito contínuo. Como se fosse o limite de um cartão de crédito. Tipo isso, você apenas averba os novos empréstimos na mesma matrícula amarrados àquela primeiríssima garantia. Isso dá uma agilidade enorme e barateia o acesso ao oxigênio da economia, que é o crédito, né? Fantástico. Mas nem só de bancos vive o direito civil. Para fechar essa fila de quem recebe primeiro, eu tenho uma analogia para o chamado direito de retenção por benfeitorias e eu quero ver se ela se sustenta na sua visão. Manda ver, adoro analogias. Então lá vai. Eu levo o meu carro para o mecânico, o motor fundiu geral. Ele troca peças, trabalha pesado no veículo e quando eu vou lá buscar eu digo: amigão, esqueci a carteira, te pago no mês que vem, tá? Ih, folgada. Muito, né? Aí ele simplesmente pega a chave do meu carro, guarda no bolso dele e diz: você só leva esse carro quando a transferência cair na minha conta. Ele reter meu carro assim é legal? A analogia é perfeita. E a atitude desse mecânico é totalmente protegida pelo direito civil. Como ele agregou valor e trabalho àquela coisa material, ele tem o direito absoluto de reter o bem até ser indenizado pelo serviço e pelas peças. Olha só! E transportando isso para o cenário imobiliário das provas, como é que fica? Imagina alguém que aluga uma fazenda e constrói galpões de armazenamento que são essenciais para a propriedade. Aí o dono da fazenda faliu e tenta expulsar o inquilino sem pagar pelas obras. O inquilino cruza os braços e diz: daqui eu não saio até receber cada centavo das benfeitorias. É o mesmo princípio da chave do carro. E o detalhe sutil que o material aponta é que esse poder de retenção dá a ele um privilégio especial, certo? É tão forte que, se a fazenda for a leilão, esse inquilino recebe o valor das obras antes mesmo do banco que tinha a hipoteca da fazenda. Precisamente. O privilégio especial sobre a coisa retida tem uma força avassaladora na ordem de preferência. É o direito recompensando quem efetivamente injetou valor material no patrimônio, em detrimento de quem apenas usou aquilo como papel de garantia. Muito bom.
Bom, saindo desse universo de dívidas planejadas, de contratos e financiamentos, e quando o estrago vem do nada? Ah, os imprevistos da vida. Isso, um acidente de trânsito, um soco no rosto numa briga de trânsito, uma campanha de difamação na internet. É aqui que a gente entra no terreno da responsabilidade civil extracontratual. E eu confesso, toda vez que eu leio responsabilidade aquiliana, soa como um feitiço de filme de magia. O direito adora um nome pomposo, né? Mas a aquiliana é só o verniz clássico que a doutrina usa para descrever a responsabilidade que não deriva de um contrato prévio. O fundamento dela não é uma assinatura sua num papel. É o que, então? É a quebra de um dever geral de conduta que todos nós temos na sociedade, sabe? Aquele princípio de não causar dano injusto aos outros. E o Código Civil atual elevou bastante o nível do jogo com o conceito de abuso de direito, lá no artigo 187. O professor Lessa bate muito nessa tecla no caderno. Tem um exemplo lá de uma financeira tentando recuperar um crédito. Vamos supor, o devedor realmente deve, a dívida é legal. A financeira tem o direito de cobrar. É um exercício regular de direito a princípio. A princípio, né? Mas aí os cobradores começam a ligar no trabalho do cara, mandam mensagens no grupo do condomínio para os vizinhos, fazem um escândalo público só para forçar o pagamento. Eles cruzaram a linha aí, certo? Cruzaram feio a linha que separa o exercício regular de um direito do ato ilícito. Eles tinham o direito de cobrar, sem dúvida, mas eles excederam manifestamente os limites impostos pelo fim econômico e social desse direito. O abuso de direito é exatamente isso, a sanção contra o exagero. E olha, aqui está a armadilha preferida dos examinadores de prova. Opa, deixa eu tentar adivinhar a armadilha. Se eu sou advogada de defesa dessa financeira na vida real, eu vou virar para o juiz e argumentar. Excelência, o operador de telemarketing não tinha a intenção de humilhar. Foi só um procedimento padrão de cobrança intensiva. Não houve má-fé da empresa. Se eu provar que não houve intenção maligna, eu livro a empresa de pagar a indenização. É aí que a sua brilhante defesa desmorona e o candidato perde os pontos na prova. Sério? Sério. Porque o ordenamento jurídico brasileiro adotou um critério puramente objetivo para o abuso de direito. A intenção de quem cobrou, se era boa ou má, é irrelevante. Nossa, então não importa o que passava na cabeça do cara. Não importa. O que importa é o fato em si. A conduta, analisada friamente, extrapolou o bom senso e a razoabilidade. Sim, então o ilícito está configurado e o dever de indenizar nasce na mesma hora, independentemente de se provar a má-fé. Entendi. O juiz não vai ficar investigando o coração do cobrador. Ele vai olhar direto para o estrago feito na vida da pessoa. Perfeito. Resumiu bem. E falando em estrago, a gente precisa falar do taxímetro das dívidas judiciais. Tem 2 súmulas do STJ no material que causam uma confusão na cabeça de muita gente. A súmula 54 e a 362. Clássicas. Eu já entendi a base. Juros de mora são a punição pela demora em pagar. E a correção monetária é só a atualização pela inflação, para não perder poder de compra. Mas a partir de que dia exato cada um começa a contar, digamos, num caso de atropelamento? O que é realmente fascinante aqui é como o STJ equilibra a balança financeira, sabe? Pensa assim, se você foi atropelada há 3 anos, a pessoa que te atropelou já estava te devendo a reparação desde aquele exato minuto lá no asfalto. Faz sentido. Portanto, a súmula 54 diz que os juros de mora fluem a partir do evento danoso. O relógio da punição pelo atraso roda desde o momento da batida do carro. Já a correção monetária sobre o dano moral, segundo a súmula 362, só incide a partir do arbitramento. Arbitramento, traduzindo para o pessoal, é o dia em que o juiz bate o martelo e diz o valor final, certo? Exatamente isso. E faz sentido ser assim, porque como é que eu vou aplicar a inflação sobre um valor que nem existia, que era só um pedido vago do advogado na petição inicial? Exato. O juiz define lá, o dano moral vale R$50 mil hoje. A partir desse hoje, a inflação passa a ser aplicada.
É uma divisão técnica brilhante do STJ. Brilhante mesmo, mas me permite trazer um ponto que sempre me causa um certo incômodo moral. Fica à vontade. É o tal do fato de terceiro. O material mostra que empregadores e pais pagam pelos erros de funcionários e de filhos. Então imagina, eu contrato um motorista para minha empresa, eu dou um treinamento de 40 horas de direção defensiva, comprovo isso com certificados bonitinhos, e aí num dia de fúria ele decide furar um sinal vermelho e destrói o carro de uma pessoa. Eu, a patroa, pago a conta de forma objetiva, sem ter tido culpa nenhuma na história. Onde que está a justiça nisso? A sensação de injustiça é muito natural quando a gente olha só para o lado do patrão. Mas o direito civil, nesse momento, ele desloca os holofotes para a vítima. Como assim? A vítima, que estava paradinha no sinal vermelho, não escolheu participar da atividade da sua empresa. Você, ao colocar caminhões na rua para gerar lucro para o seu negócio, você atrai para si o risco dessa atividade. A responsabilidade objetiva do empregador existe para garantir que a vítima não fique com uma sentença que é só um pedaço de papel inútil caso o motorista não tenha um centavo no banco. A função social da reparação prevalece sobre o conforto do empregador. Ok. Você me convenceu pelo lado da vítima. Realmente ela não tem culpa de nada. E o material logo em seguida apazigua um pouco a alma do empresário, né? Porque ele menciona o direito de regresso. O famoso direito de ir atrás do prejuízo. Isso. Eu pago a vítima, deixo o nome da minha empresa limpo e depois eu aciono o meu motorista na justiça para obrigar ele a me devolver cada centavo que eu gastei. O regresso é o reequilíbrio interno do sistema. O artigo 934 do Código Civil garante esse direito contra o causador direto do dano. Mas a atenção máxima aqui, e isso é prato cheio para a prova, vai para a exceção imposta no final desse mesmo artigo. Qual a exceção? O patrão pode cobrar do funcionário. Mas e o pai que paga a janela cara que o filho adolescente quebrou? O pai, depois de indenizar o vizinho, ele pode entrar com uma ação de regresso contra o próprio filho de 16 anos só para ensinar uma lição financeira para ele? O material do professor Lessa destaca isso em negrito. Eu lembro, não pode. É proibido se o causador do dano for descendente, absoluta ou relativamente incapaz. Mas por que a lei protege tanto o filho menor até mesmo contra os próprios pais? Porque o direito não opera no vácuo, né? Pensa bem, se o pai pudesse processar o filho menor, quem acabaria pagando essa conta na prática? O próprio pai, porque o adolescente não tem renda. Exato, o próprio núcleo familiar. Isso desestruturaria a economia de subsistência do dependente. Criaria uma situação esquizofrênica, onde o dinheiro apenas giraria na mesma conta bancária, mas destruindo o sustento do adolescente no processo. Nossa, muito inteligente. E isso nos conecta perfeitamente àquela história que eu usei lá na nossa abertura. Do carro e da criança. Isso. O estado de necessidade e o muro do vizinho. É o ápice da tensão entre atos lícitos e o dever de pagar. Vamos repassar? Eu desvio da criança para salvar a vida dela e derrubo o muro do vizinho. A minha atitude foi heróica e lícita, protegida pelo artigo 188. Mas por que diabos eu pago o muro se eu estava certa? Porque o dono do muro estava dentro de casa, de boa, assistindo televisão. Tadinho. Pois é. Ele é um terceiro absolutamente inocente que não provocou o perigo original. O artigo 929 determina que a vítima inocente de um estado de necessidade tem o direito inegociável de ser ressarcida por quem causou a destruição material. A lei aplaude a sua atitude de salvar a vida, que fique claro, mas ela não permite que o custo financeiro desse salvamento fique no colo do vizinho, que não tinha nada a ver com a história. Então eu fico no prejuízo por ser a heroína da rua? De forma alguma. Depois que você faz o Pix para consertar o muro do vizinho, o sistema abre a válvula do direito de regresso também para você. O artigo 930 autoriza que você vá atrás de quem realmente gerou o risco. No caso, os pais da criança que deixaram ela correr solta por meio de uma via movimentada. Bingo! O direito civil, no final das contas, empurra a conta para o verdadeiro responsável pela confusão, mas protege o inocente imediato primeiro. É engenharia social pura. E falando em acidentes com coisas inocentes, o caderno faz um contraste bem específico entre a ruína de um edifício e a queda de objetos. Aquela expressão latina de novo. O effusis et dejectis. Isso mesmo, que significa basicamente coisas derramadas ou lançadas. Então, se um vaso de planta gigante cai da janela do 5º andar bem na minha cabeça, a regra é diferente de quando o teto de um prédio desaba em mim. Totalmente diferente.
Se o teto desaba, a responsabilidade é do proprietário do imóvel, mas você, que é a vítima, tem um obstáculo gigante aí. O artigo 937 exige que se prove que a ruína ocorreu por falta de reparos cuja necessidade era evidente. Eu tenho que provar que o dono foi negligente com a obra? Isso. Agora, se o vaso cai da janela, a responsabilidade recai sobre quem habita o apartamento naquele momento, seja o dono ou um inquilino temporário. E o mais importante de tudo, é uma responsabilidade objetiva. Ou seja, eu não preciso provar se o morador esbarrou no vaso, ou se o gato derrubou, ou se foi em vento forte. Nada disso. Caiu da sua janela, você paga. Facilidade probatória para quem está passando na calçada, faz todo sentido. E nos aprofundando nos danos, nós temos os danos invisíveis. O famoso dano moral in re ipsa. Aquele que presume o sofrimento? Exato, aquele em que a pessoa não precisa levar laudos psiquiátricos para o juiz para provar que sofreu. O fato em si já carrega dor. O protesto indevido do nome no Serasa é o exemplo clássico que todo mundo estuda. Mas o caderno traz uma discussão maravilhosa sobre as biografias. A ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 4815, do STF. Antigamente, parecia que escrever sobre alguém famoso exigia uma peregrinação atrás de assinaturas dos herdeiros, né? Era terrível. Era a verdadeira era da censura privada disfarçada de proteção à imagem. Antes da decisão do Supremo, a publicação de uma biografia não autorizada frequentemente gerava proibição de venda do livro e dano moral presumido por invasão de privacidade. O que o STF fez foi resolver uma colisão titânica de direitos fundamentais. De um lado, o direito à intimidade, e do outro, o direito à liberdade de expressão e à informação da sociedade. E por que o STF decidiu que o autor não precisa mais de autorização prévia? Não seria mais seguro para a privacidade da pessoa exigir assinatura antes de mandar o livro para a gráfica? Seria mais seguro para a pessoa, claro, mas letal para a história e para a democracia. O STF compreendeu que a censura prévia é um mal institucional muito mais grave do que um eventual excesso jornalístico. Entendi. E se tiver mentira no livro? Se o biógrafo contar mentiras, inventar crimes ou ofender a honra de forma gratuita, a pessoa retratada pode e deve processar ele depois, por danos morais e materiais. O controle é feito a posteriori, após a publicação. Mas calar a voz do escritor preventivamente foi banido do nosso sistema. Sensacional. E só para fechar a conta das indenizações, uma nota importantíssima do caderno. A súmula 387 do STJ deixa claro que você pode cumular dano estético e dano moral vindos de um mesmíssimo acidente. Então, se a vítima sofre um acidente que deixa cicatrizes profundas nela, o juiz não pode dizer que os R$100 mil de dano moral já pagam o braço machucado dela, né? Não, são rúbricas diferentes. Uma paga a angústia da alma, o trauma, e a outra paga a alteração visual e permanente no corpo. Essa súmula consolida o princípio da reparação integral. A dor psicológica do trauma e a dor de carregar uma marca física pelo resto da vida são feridas completamente distintas aos olhos do direito. Bom, a gente aprofundou muito e agora eu quero dar uma chacoalhada na nossa audiência. Nessa lógica de amarrar os conceitos com muita solidez, o professor Lessa traz uma conexão fenomenal entre as regras do dia a dia, nos cadernos 33 e 34, que são cruciais para aquela revisão rápida. Vamos fazer uma chuva de flash memos? Vamos lá. Adoro um bate-bola rápido. Então tá, vou jogar um cenário bem mundano. Eu perco meu cachorro, fico desesperada e colo cartazes no poste oferecendo R$1.000 para quem achar. No dia seguinte, me arrependo porque o valor é muito alto e não tenho essa grana. Eu posso simplesmente rasgar as cartazes e fingir que nada aconteceu? Negativo. A promessa de recompensa tem regras rígidas de revogação. Você pode desistir, sim, mas precisa usar a mesmíssima publicidade que usou para anunciar. Se colou 10 cartazes, vai ter que colar 10 cartazes de revogação. E mais, só é possível cancelar se não havia um prazo estipulado na oferta inicial e se ninguém tiver cumprido a tarefa ainda. Ah, então se eu escrevi lá válido por 5 dias... Você está presa à promessa até o relógio zerar. Perfeito. Outra dor de cabeça muito comum.
Pagamento indevido. Fiz um Pix de madrugada para o número errado, porque digitei a chave correndo. A pessoa que recebeu é obrigada a me devolver? Sim, por força da vedação ao enriquecimento sem causa. Porém, tem um ônus aí. Quem paga voluntariamente por engano é quem tem a obrigação de provar que cometeu o erro. O trabalho probatório é todinho do pagador. E fazendo um paralelo rápido com outro tipo de erro. Se uma operadora de celular me cobra a mais por um erro de software do sistema deles, sem qualquer má-fé, ela me devolve valor, certo? Devolve o valor excedente, claro, mas não precisa devolver em dobro. A súmula 159 do STF barra a devolução dobrada quando a cobrança excessiva decorre de boa-fé. Anotado. Agora, sabe uma coisa que me deixou pensativa lendo a parte de títulos de crédito no caderno? A questão da formalidade. Se eu preencho um cheque, mas esqueço de colocar a data. Ou se o banco imprimiu aquele papel faltando a palavra cheque, lá no cabeçalho. Aquele pedaço de papel perde o seu poder. A dívida que eu tinha com o marceneiro que consertou a minha cozinha simplesmente evapora por falta de um requisito formal. A dívida, de forma alguma, evapora. O que se desfaz é a mágica do título de crédito. Sabe, um título perfeitamente preenchido é um passaporte muito rápido para a execução judicial. Se falta um requisito essencial nele, ele perde esse atributo de execução fulminante. A gente diz que ele desnatura como título cambial. Mas ele ainda serve para alguma coisa. Totalmente. Ele continua sendo um documento que comprova a relação entre você e o marceneiro. O negócio jurídico subjacente permanece super válido e cobrável pelos meios comuns de justiça. Entendi. E ainda sobre bancos e títulos, às vezes um boleto vai para o protesto e suja o nome da pessoa injustamente. Às vezes a culpa é do banco, às vezes a culpa é da loja que mandou cobrar o boleto. Qual é a linha de corte que o STJ usa para responsabilizar o banco nessa confusão? A linha de corte está no tipo de contrato que o banco fez com a loja. Se ocorreu um endosso translativo, significa que o banco comprou o título. O crédito agora é dele. Se ele protestar errado, a responsabilidade dele é objetiva, porque ele assumiu o risco comercial da coisa. Tá, e a outra opção? A outra é o endosso mandato. O banco está funcionando apenas como um cobrador de aluguel ali. Ele só presta o serviço de balcão da loja. Nesse caso, pela súmula 476, o banco só responde pelo protesto indevido se a vítima provar que houve negligência brutal ou excesso de poderes por parte da agência. Fascinante essa diferença. E sobre os cheques velhos? Eu tenho um cheque emitido há 3 anos, ou seja, ele já prescreveu, né? Já, faz tempo. Aí eu decido entrar com uma ação monitória, que pelo que eu vi é um atalho para cobrar documentos que não têm mais força de execução. Eu vou precisar sentar na frente do juiz, detalhar que aquele cheque foi dado porque eu vendi uma moto para a pessoa, trazer testemunhas do negócio, aquela novela toda. A súmula 531 do STJ facilita imensamente a vida do credor nessa hora. Ela diz que na ação monitória de cheque prescrito é desnecessário demonstrar a causa de origem. Que maravilha, mas por quê? Porque o cheque, mesmo tendo perdido o frescor do prazo executivo, ele ainda carrega no seu corpo uma confissão de dívida assinada pelo devedor. O papel em si já é prova suficiente para iniciar a cobrança. Bom saber. E se todas as opções legais falharem para tentar recuperar um dinheiro, eu ouço muitos advogados por aí gritando que vão entrar com ação de enriquecimento sem causa. Parece que é o coringa do baralho jurídico, né? É, mas é um coringa que você só joga quando não tem mais nenhuma outra carta na mão. O artigo 886 do Código Civil determina que a restituição por enriquecimento sem causa é uma via subsidiária. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que se a lei já prevê uma ação específica para o seu problema, seja ela anulatória, de cobrança ou possessória, você não pode simplesmente usar o enriquecimento sem causa de atalho. É a última fronteira de defesa do patrimônio. Perfeito. Bem, então o que tudo isso significa na prática de quem está lá no campo de batalha? Vamos testar se essa nossa engenharia mental se sustenta. O caderno do professor Lessa traz um estudo de caso final que é a verdadeira prova de fogo de quem realmente dominou a matéria. É aquele nível de complexidade que decide a aprovação em provas orais e discursivas de cartórios e da magistratura. É o momento em que a jurisprudência que a gente discutiu lá no comecinho colide com os balcões dos cartórios da vida real. Vamos lá. A situação é a seguinte.
Um advogado entra no cartório de registro de imóveis com uma postura bem agressiva e um mandado judicial na mão. A ordem do juiz diz assim: cancele a hipoteca do imóvel X, pois ele foi arrematado em leilão para o pagamento de dívidas condominiais atrasadas. Aí o advogado bate na mesa do cartório e diz: a dívida de condomínio é propter rem. Ela passa na frente da hipoteca segundo o STJ. O juiz já mandou, você não tem que pensar, só cumpre a ordem ou eu processo o cartório por abuso de direito por estar atrapalhando o meu cliente. E aí? Como o registrador bem treinado desmonta isso? O candidato bem preparado sabe que não deve nunca confundir o fluxo financeiro com a extinção formal das garantias. O registrador, super calmo, vai pegar o processo e conferir um único ponto cirúrgico. Qual? O agente de garantia ou o banco credor, que detinha a hipoteca, foi intimado pessoalmente de que esse leilão iria acontecer. Aí o advogado olha o papel e percebe a falha. Não, eles esqueceram de intimar o banco credor lá atrás. Mas mesmo assim, a preferência pelo dinheiro do leilão não é do condomínio. A preferência pelo dinheiro, sim, sem dúvida. Mas para apagar a hipoteca da matrícula do imóvel, a regra muda de figura. O artigo 1501 do Código Civil não abre margem para nenhuma negociação. Ele diz textualmente que a arrematação não extinguirá a hipoteca se o credor não tiver sido notificado judicialmente do leilão. Ah, então não basta o juiz mandar cancelar. Exato. Sem notificação prévia, não há extinção de direito real. O devido processo legal simplesmente não foi respeitado. Então, o registrador vai devolver o documento sem cumprir o cancelamento. Mas e sobre a ameaça do advogado de processar ele por abuso de direito? A conduta do cartório de recusar, na cara dura, uma ordem de um juiz não cruza a linha da ilegalidade? De forma alguma. A qualificação registral é a grande barreira de segurança do nosso sistema de propriedades. Ao devolver o título, o registrador está abrigado pelo estrito cumprimento do dever legal e também pelo exercício regular de um direito. E como a gente viu lá no artigo 188, essas são excludentes perfeitas de licitude. Então ele está protegido? Totalmente. Negar o acesso a um documento falho previne uma fraude gigantesca, uma injustiça absurda contra um terceiro que sequer sabia que aquele leilão estava acontecendo. É a aplicação da justiça na sua forma mais preventiva e silenciosa, sabe? Nossa, é de arrepiar quando a gente consegue enxergar a matriz completa do Código Civil e das decisões dos tribunais operando assim em sincronia. A teoria, de fato, vira um escudo. E é exatamente essa visão panorâmica que separa os profissionais excepcionais dos medianos. Se não dermos um passo atrás e olharmos para tudo que conversamos na análise de hoje, a gente vê que o direito civil não é uma lista burocrática e chata de regras feitas para enlouquecer quem está estudando. É um ecossistema delicado e muito bem arquitetado. E como ele se equilibra. De um lado, ele tem regras duríssimas para blindar o crédito, cria o agente de garantia, dá força para os registros, porque, convenhamos, o crédito seguro é o que constrói as casas e financia as empresas do país. E do outro lado, ele estende uma rede de proteção gigantesca para nossa vulnerabilidade humana, com a responsabilidade extracontratual. Exatamente isso. Ele reconhece que acidentes acontecem, né, que crianças correm para a rua e que patrões terão empregados negligentes. E ele estrutura toda essa matemática do dano, das súmulas de juros e do direito de regresso para garantir que a sociedade não entre em colapso e que as vítimas não sejam deixadas para trás. Entender as conexões deste caderno é dominar a própria espinha dorsal do nosso convívio em sociedade. Que reflexão! E com essa visão sistêmica brilhante, a gente encerra a nossa jornada profunda pelos meandros do crédito e do dano. Quero convidar quem acompanha a gente a deixar aqui embaixo nos comentários, depois de entender como toda essa engrenagem funciona, qual área do direito civil você acha que mais precisa de uma atualização urgente hoje em dia? Ou melhor, quais outros tópicos dos editais vocês querem ver sendo desempacotados aqui nas nossas próximas imersões? Eu estou muito curioso para ver as respostas. Eu também. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!